Olá galera, estamos aqui mais uma vez no canal Tio P para a resolução do teste do nono ano aí, com os conteúdos do Teorema de Tales e semelhança de triângulos, né? Vamos resolver aí as 10 questõezinhas do teste para a galera estudar para a prova. Então a primeira questão é o seguinte: dois postes perpendiculares ao solo estão a uma distância de 4 metros um do outro. E um fio bem esticado de 5 metros liga seus topos, como mostra a figura abaixo. Você vê aqui, ó, daqui para cá 5 metros. Prolongando esse fio até o solo, esse pedacinho aqui, ó, são utilizados mais 4 metros de fio. Aí ele quer saber o seguinte: determine a distância entre o ponto onde o fio foi preso ao solo, embaixo, certo? E o poste mais próximo a ele. Então ele quer saber esse pedacinho aqui embaixo, onde o fio foi preso até o poste mais próximo. Então se a gente chamar esse pedacinho aqui de x, né? Chamar de x essa medida que está faltando aqui, aí a gente vai ter aqui a relação no Teorema de Tales. Podemos montar aqui uma proporçãozinha com duas frações, né? Vamos ter, ó, 4 sobre x vai ser igual a 5 sobre 4. Veja que a gente pegou aqui, ó, o primeiro aqui para o numerador da primeira fração, o fio aqui, ó, que está na diagonal. Então, para a segunda fração, teremos que pegar também como numerador o fio que está na diagonal, que seria o 5. Então, ó, ficamos com essa seguinte proporçãozinha aqui. Aí agora é só resolver, não é? Ó, 5 vezes x, 5x, 4 vezes 4, 16. Dividindo tudo por 5 aqui, né? Vamos ter 5x igual a 5,2. Então, essa medida daqui para cá é 5,2. Ok? Então, vamos para a segunda questão. Seu Pedro tem 3 terrenos, cujas frentes estão para a rua Pará e os fundos estão para a rua Tapajós, como mostra a figura abaixo. As divisas laterais são perpendiculares à rua Pará. Ao registrar seus terrenos na prefeitura, seu Pedro se esqueceu de anotar as medidas da parte de trás dos terrenos, ou seja, as que fazem parte da rua Tapajós. Ajude seu Pedro a calcular essas medidas, sabendo que a frente total para essa rua mede 1,80 m. Então, gente, é o seguinte: ele tem essas medidas, ó, que é da rua Pará, né? Isso aqui seria a rua Tapajós, que seriam os fundos do terreno. E ele esqueceu de colocar essas medidas. Então, podemos encontrar essas medidas facilmente, né? Vamos dar valores para ela, né? Incógnitas. Então, vamos chamar essa de x, vamos chamar essa de y e essa de z. Sabemos que essa medida inteira aqui, ó, tem 180 metros nessa frente inteira aqui, ó, daqui para cá. Então, somando embaixo, nós vamos ter 90. 30, 50 com 40, 90. Então, vamos usar a medida inteira aqui, ó, com relação a cada um desses terrenozinhos aqui, dessas frentes, para a gente calcular o valor de cada um, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar o valor de x. Então, eu tenho 180, que é a medida inteira, dividido por esse lado do terreno, vai ser igual à medida inteira de baixo por esse lado do terreno. Então, fazemos aí uma proporçãozinha, ó, 180 sobre x vai ser igual a 90 sobre 40. Resolvendo isso aqui, ó, 90x é igual a 7.200. Dividindo aqui, ó, tudo por 90, não é? Vamos ficar com x igual a 80. Para encontrar y, nós fazemos o mesmo procedimento. Pegamos 180 sobre y e 90 sobre 30. Faz de novo aqui, ó, o cruz credo aqui que a gente aprendeu na sala, né? 90y vai ser igual a 180 vezes 30, dá 5.400. Dividindo por 90 tudo aqui, nós vamos ficar com y igual a 60. Mesmo modo a gente encontra z. Então tem 180 sobre z é igual a 90 sobre 20. Faz cruz credo aqui, vamos ficar com 90z igual a 3.600. Dividindo tudo por 90, né? Faltou o zerinho aqui, ó. Vai dar z igual a 40, ok? Muito simples, né? Questão 3. A figura abaixo indica 3 lotes de terreno com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua. Ou seja, formam ângulos de 90 graus quando elas são perpendiculares. Então, formam para a rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem, respectivamente, 15, 20 e 25 metros. A frente do lote 2 para a rua B mede 28. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Então, está aqui, ele já colocou um x aqui, um y aqui. Ele quer saber exatamente esses valores aqui de x e de y
que dão para a rua B. Então assim aqui a gente monta a nossa proporçãozinha, né? Teorema de Tales, lembrando aí Teorema de Tales, fazemos a nossa relaçãozinha seguinte. 15 sobre x, ó, 15 sobre x vai ser igual a quem? 20 sobre 28. Então, cruz credo aqui novamente, ó, 20x, né? Vai ser igual a 15 vezes 28, dá 420. Dividindo tudo por 20, né? Vamos ficar com x igual a 21 metros. Então, encontramos x. Para encontrar y, fazemos a mesma relação. Y sobre 25 vai ser igual a 28 sobre 20. Aí vai ficar aí, ó, y vezes 20, 20y, 28 vezes 25, 700. Então, dividindo aí tudo por 20, temos 35. Então, x é 21 e y é 35. Ok? Questãozinha simples, né? Tudo questão envolvendo o Teorema de Tales. Aqui outra questão que envolve o Teorema de Tales. Ó. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um terreno de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento. Na segunda avenida, um dos quarteirões mede 60. Qual o comprimento do outro quarteirão? Então aqui o quarteirão que ele está querendo aqui, ó, já tem aqui o valorzinho de x. Nós só precisamos agora fazer a nossa relação do Teorema de Tales. Ó. 80 sobre 60 podemos fazer. Poderíamos trabalhar assim, ó, mas vamos trabalhar assim. 80 sobre 60, o de cima sobre o de baixo, vai ser igual a quem? 90 sobre x. Então, ó, faz cruz credo, chegou aqui, galera, vocês têm que estar preparados para isso aqui, ó. Cruz credo aqui, ó, 80x vai ser igual a 90 vezes 60. Aqui você faz 6 vezes 9, 54. E coloca os dois zerinhos para cá, ó. Aí vai ficar 5.400. Então, dividindo tudo por 80 aqui, nós vamos ter... Deixa eu voltar a questão, que a questão passou, né? Então, vamos voltar aqui a questão. Ó, 5.400, divide tudo por 80. Então, vai ficar x igual a 67,5. Ok? Que é a mesma coisa você vai dividir 540 por 8, né? Cortando esses dois zerozinhos aqui. Então, vamos lá. Questão 5. Considere a planta baixa dos terrenos de que estão representados por 1, 2 e 3. O proprietário do terreno 2 pretende construir um muro para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas. Quantos metros de comprimento deverá ter esse muro? Ó, ele quer saber aqui o proprietário do terreno 2. O terreno 2 é este. Ó. Então, o terreno 1 e o terreno 3, a gente não vai calcular. Já que o terreno 3 ó, já tem a medida aqui. Então, vamos usar o terreno 3 para calcular aqui, ó, essa parte de trás do terreno 2, não é? Montar aí, ó, o nosso Teorema de Tales, ó. Vamos montar nossa proporção, ó, 24 sobre, vamos chamar isso aqui de x, né? 24 sobre x vai ser igual ó, a 15 sobre 20. Lembrando sempre que se você pegar o de cima para o numerador, na outra fração você vai ter que pegar o de cima, ou seja, o lado que está correspondente a ele. Então vamos lá. 24 sobre x ó, igual a 15 sobre 20. 15x vai ser igual a 24 sobre 20, que dá 480. Dividindo tudo aqui ó, por 15, nós vamos ter x igual a 32. Então, o tamanho do terreno aqui do muro do terreno 2 vai ser de 32 metros de comprimento, ok? Então, questão 6. Ó. Na figura a seguir, temos PQ igual a 4, tá aqui, ó, PQ igual a 4, QR igual a 6, QR, esse aqui igual a 6, e RS igual a 10, que é esse aqui. Sabendo que os segmentos Q e Q', tá aqui, ó, R e R', S e S', são paralelos, né? Então, esses segmentos são paralelos e que PS mede 26 metros. PS é isso aqui, ó, mede 26 metros. Determine o comprimento do segmento PQ. PQ é quem, gente? PQ é isso aqui, ó, daqui para cá, onde está o X aqui que a gente colocou. Então, ele quer que você calcule isso aqui. Então, já sabemos que a gente pode usar, se eu tenho a soma inteira aqui, eu posso usar a soma inteira aqui, que vai dar quanto? 10, né? Então, aqui vai dar 10, ou 20, aliás, né? Ó, 4 mais 6, 10, com 10, 20. Então, eu uso 20 sobre 4, é igual a 26 sobre x.
Então, 20x, ó, vai ser igual a 4 vezes 26, que dá 104. Dividindo tudo por 20, eu tenho o x aqui, ó, igual a 5,2. Lembre-se sempre, galera, se você tem 20x aqui, você divide por 20 desse lado e divide por 20 desse lado. Então, nós vamos ter aqui, ó, 5,2, ok? Deixa eu pegar aqui um lápis para a gente ver aqui. Ó, se eu pegar aqui, eu traçar aqui, né? Voltar aqui. Pegar aqui a caneta, ó. Eu posso passar aqui, ó, tá vendo? Ó, divido aqui por 20, ó. E divido aqui também por 20, certo? Então a gente vai ter aí 5,2. Ok? Vamos voltar aqui. Tá certo? E vamos para a questão 7. Questão 7. Esta planta mostra dois terrenos, 1 e 2. As frentes para a rua medem respectivamente 30 e 45 metros. As divisas laterais são perpendiculares à rua. Quais as medidas x e y das frentes dos terrenos que dão para a avenida? Sabendo-se que a frente total dessa avenida é de 90 metros. Então, gente, aqui, ó, é 90 metros. Então, vamos colocar aqui 75 é a soma desses dois. E aqui é 90, como disse a questão. Então, usamos o mesmo raciocínio da questão anterior. Vamos pegar a soma, dividir por um lado, e pegar a soma, dividir pelo outro, podemos encontrar aí x e y, né? Muito facilmente. Ó, encontrando x, 75 sobre 30, ó, vai ser igual a 90 sobre x. Sempre fazendo essa relação, galerinha. Se você tem a soma de um lado, você faz a soma do outro e vai relacionar a soma inteira com um lado do terreno e a soma inteira com o lado de baixo do terreno. Então você encontra x. Aqui é só fazer cruz credo de novo, né? Esse aqui todo mundo já está prático nesse aqui. Então vamos ter x igual a 36. Encontrando o y vai ser o mesmo raciocínio, a soma inteira sobre 45 e a soma inteira sobre y. Faz cruz credo aí, ó. E divide aqui por 75, nós vamos encontrar y igual a 54. Então, os terrenos têm, um tem 36 metros e o outro tem 54. Ó, somando os dois, observe que somando os dois você vai ter 90, que é o que a questão deu. Beleza? Questão 8. Questão 8 nós vamos usar aí a relação aí de triângulos, né? Então, uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto. Esse bloco tem 1 metro de altura. Em um certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros, enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metros, como mostra o esquema abaixo. Nessas condições, qual a altura da antena? Então, galerinha, você tem que observar que a antena aqui, ó, é essa altura daqui até aqui. Aqui, ó, ele não quer só isso não, ele quer a altura da antena do chão, né? Então, ó, aqui é x mais 1. Veja que daqui para cá é x e a altura do bloco é 1. Então, nós temos x mais 1 seria a antena, a altura total da antena. E aqui, ó, observe que a altura x mais 1 já tinha falado. Então, aqui eu tenho 6 metros, ó, até aqui, ó, a sombra do poste da antena é 6 metros. Então, você tem que medir a sombra até aqui. Então, aí aqui a altura aqui é 1,50. Então, fazendo aqui, ó, a relação do triângulo, você vai ter dois triângulos. Tem o triângulo grande, ó, esse triângulo aqui, que é essa aqui, x mais 1 e 6. E temos o triângulo pequeno aqui, que é a sombra do bloco, que é quem? 1 aqui, ó, e 1,5 aqui. Então, a gente faz a relação dos catetos aqui, ó. Então, eu pego esse cateto grande e esse cateto grande. E depois os dois catetos pequenos fazendo relação com o mesmo cateto, certo? Então, vamos lá. Cateto grande daqui, ó, é x mais 1, certo? E o cateto menor daqui é x mais 1. E o cateto menor, com a mesma relação aqui, ó, é o catetozinho do bloco, que é esse aqui, ó, que é 1 metro. Então, x mais 1 sobre 1 vai ser igual a quem? É o cateto grande do triângulo grande pelo pequenininho, ó, 1,5. Pronto, chegou aqui, galera, é só fazer agora cruz credo, né? Do jeito que a gente já aprendeu, lembrando que aqui eu tenho uma soma, então aqui eu vou ter um produto de uma soma, né? Então a gente vai multiplicar 1,5 por x e 1,5 por 1, certo? Então vai ficar 1,5 vezes x mais 1, ó, igual a 6 vezes 1, que é 6.
Então, 1,5x, ó, mais 1,5 vezes 1 dá 1,5 igual a 6. Passando agora esse 1,5 para o outro lado, ó, nós vamos ter 6 menos 1,5 e ficamos com 1,5x do lado de cá. Resolvendo aqui, vamos ficar com 4,5, né? E agora vamos dividir tudo por 1,5. Então, dividindo tudo por 1,5, vamos ter aqui, ó, vai sobrar x igual a 3, né? 4,5 dividido por 5 dá 3. Então, x é 3, ó. Mas x não é a altura da antena. Então, vamos calcular a altura da antena aqui, x mais 1. Então, é só colocar aqui, a altura da antena é 3 mais 1, já que x é 3, 4. Então, a altura da antena é 4 metros, ok? Então, vamos lá, questão 10. A questão 10, galera, é a mesma coisa dali, da 9, né? Da questão 9 é a mesma coisa da questão anterior, 8. Você vai usar a relação do triângulo. Veja que você consegue formar um triângulo aqui, ó. Se você só virar esse triângulo para cima, então você tem dois triângulos, só que esse está de cabeça para baixo. Ok? Então, ó, as cidades A e B são ligadas por uma estrada na qual há uma ponte sobre um rio que as separa. A distância da cidade A ao rio é de 9 metros e a distância da cidade B ao rio é de 5 metros. Então, quando uma pessoa estiver percorrendo a estrada da cidade A para a cidade B e parar no início da travessia da ponte, já terá percorrido 15 quilômetros. A que distância ela estará da cidade B, sabendo que o rio tem 1 quilômetro de largura? Então, ó, você tem aqui é a cidade B, né? Cidade A, 9 quilômetros daqui para o rio. Ó. E aqui é a estrada. Certo? Você tem aí no material de vocês, bem explicadozinho. Aqui tem 15 km daqui para cá. E aqui é a ponte, ó. Essa pontezinha aqui. Lembrando que o rio tem 1 km. Ele parou aqui, ó, no começo da ponte. Então, ele não conseguiu passar a ponte, né? Ele ficou aqui antes de passar a ponte. Então, você tem que contar esse pedacinho aqui também e esse pedacinho aqui, ó. Ele quer saber a medida toda daqui até aqui. Então, vamos lembrar que aqui tem 1 km de rio, com mais 5 km de distância até a cidade B. Então, ele quer saber isso aqui, ó, x. Então, é só montar a nossa proporçãozinha, ó. Esse lado aqui, ó, é correspondente a esse lado aqui do triângulo menor. E esse lado aqui, ó, diagonal, é correspondente a esse aqui. Então, montando aqui, nós vamos ter 9 km sobre quem aqui, ó, 5 mais 1, 6. Ficou errado aqui, ficou 5. Mas aqui é 6, viu, galera? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é 6. 9, ó. Aqui é 6, certo? Fechar aqui, ó. 6. E aqui é 15 sobre x. Então, fazendo aqui cruz credo, né? Aí nós vamos ter aí. Vai dar pra gente não mexer mais nisso, ó. Então aqui vai dar 9x, deixa eu pegar aqui a setinha de novo, 9x, ó, 5, ou 6 vezes 15 dá 90, né? Então aqui tá certo, aqui porque ficou 5, mas aqui é 6. Então 6 vezes 15 dá 90. Dividindo tudo por 9 aqui, né? Então, nós vamos ter, ó, dividido por 9, vai sobrar x igual a 10. Então, a distância aqui, ó, daqui para cá é de 10 km, ok? Então, vamos lá, a última questão para encerrar a nossa aulinha. Então, ó, em um certo momento do dia, um poste projeta sobre a calçada uma sombra de 4 metros. Nesse mesmo momento, um homem de 1,80 m de altura, que estava a 5 metros do poste, no mesmo sentido da sombra, projeta uma sombra de 1,20 m. Faça o desenho do problema. Ó, gente, então vamos aqui, ó, aqui vamos se fosse a calçada, certo? Então aqui é o poste, ó. Então você tem o poste aqui. Então a sombra que ele vai projetar é para cá, ó. Então tá aqui a sombra de 5 metros, certo? Aí tem um homem aqui, ó, de 1,80 m, ou de 1,80 m, né? Então ele também vai projetar uma sombra no mesmo sentido dessa. Então aqui é o homem e aqui é a sombra do homem. Certo? Uma sombra de 1,20 m. Então, teve galera aí que desenhou a sombra aqui dentro. Ó. Não pode. Como é que você está dentro de uma sombra e você vai projetar outra sombra? Não tem como você fazer sombra se você já está na sombra. Então, o homem tem que ficar fora da sombra do poste para poder projetar a sombra dele.
ok? Então a questão 10 era só fazer o desenhozinho, não precisava nem colocar as unidades medidas aqui, bastava só fazer o desenho. Beleza, galera? Então, estudem, próxima semana nós teremos prova, né? E vamos lá, vamos em frente. Canal Tio P, o canal da gente.